Talks. Women Talks. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Women Talks, nosso palco para dar voz a mulheres brasileiras que estão se destacando no cenário dos negócios ao redor do mundo, desafiando fronteiras e reescrevendo suas próprias histórias. Eu sou a Mayara Castro, jornalista, empreendedora e idealizadora desse podcast que faz parte do projeto Made by Women, criado pela nossa agência de comunicação, a Women Digital. Nosso objetivo aqui vai muito além de contar histórias. Queremos criar um espaço onde as experiências reais se transformam em trocas e aprendizado. A gente sabe que empreender, especialmente fora do Brasil, é um caminho cheio de perrengue, mas também de oportunidades incríveis. E quando compartilhamos nossas descobertas, essa jornada fica muito mais leve. Hoje, nossa convidada é pra lá de especial e tem uma história de brilhar os olhos. Então já pega o seu café e acompanha a gente até o final. Thais May é fundadora da Carreira USA, a primeira e única consultoria de carreira para brasileiros nos Estados Unidos. Nascida no ABC Paulista, iniciou sua jornada profissional aos 14 anos, trabalhando no corporativo e é formada em engenharia ambiental. Em 2015, embarcou para os Estados Unidos como au pair, com o objetivo de aprender inglês e acabou construindo uma carreira de enorme sucesso no mercado americano, que já ajudou mais de 1.200 brasileiros a conquistarem seus dream jobs aqui nos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada a você. Sua carreira foi uma construção mesmo, né? Você começou no mundo corporativo super jovem, veio para os Estados Unidos como au pair sem imaginar que ficaria e no meio do caminho construiu um negócio do zero. A gente quer saber todos os detalhes da sua trajetória. Conta tudo. Vamos lá. Eu acho que a minha carreira, ela aconteceu. E é isso que eu mais gosto da minha história. Não foi nada planejado, não teve uma carreira linear, que muita gente acredita que para ter sucesso precisa ter uma carreira linear com subidas verticais, agressivas. E a minha carreira não foi nada disso. Então, eu comecei com 14 anos como aprendiz de Senai de mecânica automobilística. Eu sei montar e desmontar um carro inteiro. Olha só. Isso, Brasil! E aí, trabalhei na linha de produção da GM por 10 anos. E nesses 10 anos teve um gap. Uma coisa interessante, eu fui a primeira turma de Senai da GM a ser mandada embora. Então, assim, eu já fui demitida com meu pai na sala. Olha só. Bem diferente, né? E nesse intervalo teve trabalhar em shopping como vendedora, que eu achei que foi incrível porque desenvolveu a minha comunicação. Eu aprendi a falar quando eu fui ser vendedora de um grande shopping. Porque eu tinha que dar o meu melhor, era um shopping de luxo. Então, foi quando eu desenvolvi a fala persuasiva. Depois voltei pra GM para trabalhar ainda na produção. E com 24 anos, então, eu sou demitida. E aí meu mundo caiu, meu mundo assim desabou, porque era meu mundo, a minha família é aquela família que nasce e morre na mesma empresa. Todo mundo fica 35 anos, recebe o PIN, se aposenta, sabe? Então, eu fui a primeira dessa leva da família, assim, que isso não ia acontecer. Então, pra mim foi muito frustrante ser mandada embora, tão nova, mas com tanto tempo de bagagem. E eu tinha muita vontade de falar inglês. Eu não tinha vontade de morar nos Estados Unidos, eu tinha um sonho de falar inglês para fazer programas de trainee. Era meu sonho fazer trainee no Brasil para ser uma liderança de empresa corporativa. Então, tinha a vontade realmente de galgar, né, no corporativo. Então, eu venho para os Estados Unidos em 2015 como au pair. Era a única maneira que eu tinha de vir para os Estados Unidos, porque financeiramente falando, o intercâmbio é um programa de alto custo, né? Esse eu ia conseguir financeiramente bancar, e além disso, eu ia morar com a família americana. Eu falei, não tem como eu não falar inglês. Foi o que eu pensei, eu tenho que falar inglês, porque eu já tinha conhecido muita gente que veio fazer intercâmbio e não voltou falando inglês. Eu falei, não, eu, Thaís, quero falar inglês, eu não quero outra coisa. Então, assim, quando eu venho também pros Estados Unidos em 2015, eu venho muito dedicada, Sara, muito. Então, eu não fui aquela brasileira que fez um monte de amigo brasileiro, eu só tinha amigo europeu. Eu não me importava de ter que sair com um americano e levar meu lanchinho. Não tinha problema nenhum com isso, porque eu não tinha dinheiro pra sair. Mas eu sempre queria estar entre eles, vivendo o programa deles e estar descobrindo coisas novas. Então, eu acho que isso também faz parte do sucesso que eu tenho hoje como empresa. Porque eu sempre estive no meio da mentalidade, da cultura deles, sabe? Eu sempre quis me envolver. E aí, chego aqui nos Estados Unidos, parece tudo muito bonito, mas a história foi um plot twist, né? Porque passei de, nossa, a garota do corporativo pra babá de criança. Imagina, né? O meu ego gritou, assim, ele sangrava. E quando quando eu tava no au pair, o meu marido, que era meu então namorado, vou ter que citar ele na história, porque senão vocês não vão entender, veio aqui para os Estados Unidos para ficar 1 ano estudando inglês. Ele falou, já que você tá aí, estende seu programa, eu vou também para estudar inglês, e a gente volta a casa, tudo certo. A gente já tinha um apartamento no Brasil, a gente já tava querendo formar uma vida por lá. Bom,
Acabou que quem conseguiu o documento foi meu marido. Meu marido não fala inglês, não falava inglês, nem high nem bye, não tem bacharel, não tem formação, ele só tem um amor por carro muito bom. E aí meu ego sangrou de novo. Eu falei, como assim? Eu sou a engenheira, formada, falo inglês agora fluente, tenho toda essa bagagem profissional e ele, tudo bem, é meu marido, eu amo ele, é muito bom realmente com carros, mas esse país não funciona do jeito que eu imaginei. E aí eu começo a perceber que as coisas também funcionam muito diferentes aqui, né? Quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de carreira. E aí meu marido foi muito feliz em todos os anos, né? A gente conseguiu a nossa documentação, ele recebeu uma oferta para ficar por aqui, a gente acabou ficando. E aí a Thaís se vê com um documento na mão, começando do zero, porque até então eu ia vir, aprender inglês, ser trainee no Brasil e ir embora. E agora que eu fiquei? Como é que faz para ser engenheira? Como é que faz para ter a sua carreira, né? E eu fiquei 2 anos e meio em profissões informais. Então, eu fui babá de cachorro, eu fui babá de criança, eu fui garçonete de Irish Pub, eu fiz animação de festa, eu era a Ana do Frozen. Tem algumas fotos. Sensacional. Já fui bartender em show do Jorge Mateus. Olha, eu já fiz de tudo que você possa imaginar, porque eu não me encontrava. Eu não tinha a pessoa que pegava na minha mão, sabe? Pra falar, é assim. E aí, depois de 2 anos e meio, eu me encafifei. Sabe como que eu me encafifei? Foi bem curioso. Eu pensei, por que os indianos conseguem trabalho? Eu olhava para as empresas, por LinkedIn, principalmente, que eu fazia pesquisa, e via que todo indiano estava no mercado corporativo. Falei, o que eles têm que o brasileiro não tem? O que eles sabem que a gente não tá sabendo? Entrei nos grupos de Facebook indiano e comecei a perguntar para todo mundo, como é que faz para trabalhar? E eles foram muito receptivos e foram muito diferentes do brasileiro que fala, não dá, tudo dá. Não, tudo dá. Olha aqui, tem esse curso, essa certificação, isso e aquilo. Aí eu comecei a entender que dava. Foi por eles, assim, que eu comecei a entender que dava. E aí uma família americana decidiu me ajudar. Uma conversa, né, nessas famílias de babá. Falou, não, eu vou te ajudar. E aí ela faz o meu primeiro currículo, faz o meu LinkedIn. Eu entro no mercado de trabalho já ganhando muito bem em comparação do que as pessoas ganhavam lá em 2017. Entro num cargo alto. E aí, passo a ser referência, né, do que é carreira. Passo a ajudar não só os meus amigos, mas amigos dos amigos. E em 2020, que isso vira empresa. Olha como demorou. Só em 2020 que eu me dei conta de que isso poderia ser um negócio. Porque eu e minha família somos do CLT. Querendo ou não, por mais que a gente tenha uma ideia muito boa, a gente não tem a veia empreendedora de isso é um negócio. Eu tinha isso, eu era muito non-profit, sabe? Pensamento assim de holístico mesmo, de não, isso é uma ajuda, isso é um hobby, porque a empresa que é o estável, que é aquilo que é importante, né? Então também foi uma outra desconstrução. Quando eu abro a minha empresa e vejo que dá para viver disso, eu demorei 1 ano. Para realmente falar para mim mesma, sou empreendedora, sou mentora de carreira por mim mesma. Porque mesmo empreendendo, né, quando chegou numa época que eu fiquei 4 anos e meio no corporativo americano, abro a minha empresa, 6 meses andando paralelo, as duas, fiquei doida. Falei, vou endoidar. Obviamente, sim. Eu falei, vou ficar doida. E eu, assim, eu não tinha, né, essa visão empreendedora, que eu não me dei conta que eu tava sendo pioneira no que eu tava fazendo. Eu só pensei, vou ajudar. Foi, assim, completamente genuína a minha vontade de ajudar a nossa comunidade brasileira. E eu acertei numa veinha que ainda não tinha ninguém fazendo esse trabalho. Foi uma das primeiras. Da maneira que a gente tem a empresa, é a única realmente. E aqui estamos. Nossa, que incrível. Em algum momento você imaginou que talvez não desse certo? Ter sucesso aqui nos Estados Unidos? Com certeza. Primeiro porque, lembra que eu tinha mentalidade CLT, né? Foi difícil o aceitar que eu ia empreender, porque é um risco. Você começa zerado todo mês. Você não sabe quanto que você vai ganhar, se você vai ganhar, tem responsabilidade de pessoas, tem o compromisso muito grande com aquelas pessoas que escolheram você. Então, foi muita terapia, assim, pra eu entender que eu dava conta e parar de ouvir vozes externas. Porque, querendo ou não, como a minha família não vem do empreendedorismo, sempre que rolava uma conversa sobre como é que tá a empresa, mas não é melhor você fazer entrevista? Não é melhor já começar a ver como é que tá o mercado, se acontecer alguma coisa? Então, eles me apoiavam muito, mas eles também me colocavam medo, sabe? Então, não foi, assim, uma certeza. E eu acho que nenhum imigrante tem
Eu não sei se a gente chega no patamar da vida fora que a gente fala, caramba, agora eu dei certo, agora tá tudo bem, agora eu nunca mais vou embora, eu nunca mais vou desistir. Eu acho que a nossa bengalinha imigrante emocional é querer fazer as malas e ir embora. Em qualquer desafio. Principalmente quando o calo aperta, né? Principalmente. E como que você acha que as experiências que você viveu contribuíram para você chegar até onde você tá? Por que elas foram importantes para que só em 2020 você decidisse abrir sua empresa? Hoje eu entendo que foi para inteligência emocional. Porque não trabalhar com empreendedorismo é não saber de pessoas, querendo ou não. Porque quando você está no corporativo, você tem uma cartilha do que você pode fazer com as pessoas, como lidar com elas, mas é dentro daquele mundo muito pequeno. E eu acho que quando você empreende, você passa a ver o ser humano ali na sua frente por inteiro. E ele te confia, por exemplo, eu trabalho com o sonho deles. É o primeiro trabalho nos Estados Unidos. A grande maioria do meu público, assim, 90% é o primeiro trabalho nos Estados Unidos. Então, eles depositam todas as esperanças na minha mão. E quando eles fazem isso, não é só eles, é a família que tá por trás também, porque a esposa, o cônjuge, né, o marido sabe o que tá acontecendo, os filhos aparecem para me dar um oizinho. Então, eu acho que tem toda uma responsabilidade de eu não tô lidando só com a recolocação, eu tô lidando com o sonho daquela pessoa e também com o compromisso, né? Porque, querendo ou não, no CLT das 8 às 5, fechou o computador, a caneta cai e é isso, você tá coberto por direitos, né? Empreender não, empreender é 100% eu. Então, acho que cada coisa que eu passei na minha vida me fortaleceu de alguma maneira para eu ter a inteligência emocional que eu tenho hoje, para lidar com uma empresa, com um público. E eu escolhi um público sofrido. Trabalho com um público assim que você acordou algum dia falando, nossa, hoje eu vou aplicar para vaga no LinkedIn. Nossa, acordei com uma vontadinha de aplicar para uma vaga. Eu não trabalho com isso. Eu trabalho com pessoas que estão o quê? Sangrando. Nossa, eu não aguento mais. É chato, né? Então, eu acho que se eu não tivesse passado pelos desafios que eu passei, talvez eu não conseguiria ter a inteligência emocional que eu tenho hoje. Além de tudo, você tem que motivar essas pessoas, né? Que muitas vezes estão desmotivadas mesmo. E eu acho que isso que você falou agora conecta bastante com a minha próxima pergunta aqui. Quais são os desafios que essas pessoas carregam quando elas chegam para te pedir ajuda, para contratar uma mentoria sua? Quais são os principais desafios delas, assim? São desafios emocionais, são desafios culturais, são desafios comportamentais? E depois, se você puder explicar um pouquinho como é que funciona essa metodologia, né? Pra gente saber. Claro. Olha, não é só comportamental, só cultural ou só técnico. É um conjunto de tudo. Eu acho que, primeiro de tudo, acontece que o brasileiro não planeja carreira. Vai acontecendo. Então, quando eles chegam aqui nos Estados Unidos, que eles vão ter que olhar para a carreira deles, primeiro que é um susto. De, nossa, eu nunca pensei que eu não liguei os pontos. Nossa, eu nunca me dei conta que eu mudei de emprego bastante, né? Nossa, eu nunca me dei conta de vários fatores. Então, eu acho que primeiro o susto de se dar conta que a carreira não foi planejada. É o primeiro, assim, unânime entre os brasileiros. Só vai acontecendo. Segundo, eu acho que é a parte emocional, porque o trabalho eu sustento e eu falo que todo rico no Brasil chega aqui é pobre, é dividido por 6. É verdade. Não importa. O executivo, o CFO, o CEO, chegou aqui é dividido por 6, meu bem. Você vai virar classe média. Então tem isso emocional. Você imagina você ser um classe média alta, lá no sul, em São Paulo, não sei aonde, e aí você chega aqui e você é só mais um. E o brasileiro tem muita dificuldade de entender que ele é só mais um, porque a gente tem um ego muito grande. A gente não se dá conta de como o brasileiro é egóico. Então, quando ele chega aqui, ele não é convidado para um trabalho, como assim? Não tem nenhum tapete vermelho? Principalmente agora que a gente tem esses vistos, né, os EBs, o pessoal acha que só porque fez EB2 e NW vai ter um tapete vermelho diferenciado, que o EB1 vai ter um tapete rosa. Eu falo, gente, é para chegar ali naquele objetivo final, que é o documento. Mas uma vez que você tem o documento, você é só mais um. E quanto antes você entender que você é só mais um, mais rápido você vai ter sucesso, porque aí você vai tocar que nem a banda toca, sabe? Então, tem essa parte emocional muito forte, tem a parte técnica, porque o brasileiro tenta, a coisa do jeitinho. O que eu vejo do jeitinho brasileiro? Eu não vejo com o olhar de que a gente tenta sabotar as coisas a todo momento. Eu vou tentar do meu jeito. Eu vejo que o brasileiro gosta muito de tentar
antes de pedir ajuda ou antes de incomodar uma outra pessoa. Deixa eu tentar pra ver se vai dar certo. E acaba virando uma gambiarra, né? E sendo o que a gente conhece hoje como jeitinho brasileiro. Mas eu vejo uma boa intenção. E eles fazem isso. Então, primeiro chega, fala, não, eu vou tentar. Não é possível que é tão difícil assim. E aí tenta, só que ele não se dá conta que a mudança foi difícil. É tudo muito novo, ele não tá tentando só o trabalho, ele tá tentando se encaixar no ambiente, tá tentando se adaptar na escola com os filhos, tá tentando falar inglês, né? É muita coisa. E aí, quando ele chega pra mim, ele já tá drenado. Porque ele tentou sozinho, acabou toda a energia, a esperança dele. Você é a última opção, no caso. Eu sou a última opção, só que ele já chega pra mim assim, só o farelo. E é muito difícil trabalhar com farelo, entendeu? Não tem uma massinha de pão, é um farelo que eu tenho pra trabalhar porque ele já tá exausto. Então é um conjunto. É um conjunto. E o que a gente faz, né? A gente faz esse preparo pré-processo seletivo. Então, a gente faz construção de currículo, que é o resumê, a gente faz a construção do perfil do LinkedIn, a gente prepara para a entrevista, eu faço mapeamento de vaga, dou suporte na entrevista, não. Eu adoraria ir lá fazer entrevista para eles. Eu dou suporte na negociação de salário. Então, tudo que eles precisam saber. Por que eu defendo? Quando você conhece o processo seletivo, é igual andar de bicicleta. Você precisa conhecer ele bem a fundo uma vez. Depois você nunca mais vai esquecer e você vai conseguir trocar de trabalho bem. Você vai conseguir negociar suas promoções melhor. Você vai conseguir escolher realmente oportunidades e aí, a partir disso, planejar a sua carreira. Então, esse é o nosso trabalho, assim, garantir que o brasileiro vai ter todas as ferramentas necessárias para planejar uma carreira aqui nos Estados Unidos e continuar a carreira deles, com o que eles já têm em mãos também. Eu sou muito defensora de que todo mundo já tem... Ninguém veio a ser um zero esquerda aqui nos Estados Unidos, não é? Todo mundo tem uma bagagem e eu detesto quando eu escuto a gente é uma página em branco quando chega aqui. Eu não sou uma página em branco. Eu cheguei aqui cheio de trauma, cheio de vivência, de estudo, de experiência. Eu não era nada em branco, eu era toda rabiscada. Então, de pegar o que você tem em mãos e aí sim ir pro mercado. E depois vai se capacitar mais, vai fazer mais curso, vai validar diploma, não precisa de nada disso. A gente defende aqui que é o preparo para quê? Para ir pro mercado com o teu inglês, com o teu documento que você tem mesmo. Perfeito. E você já viveu alguma situação engraçada, curiosa, ou até mesmo emocionante com seus clientes, assim, algo inusitado que você falou, nossa, mas não, que esquisito ou que inesperado? Olha, eu mexo muito com as emoções deles, né? Porque, querendo ou não, eu preciso conhecer eles para entender como que a cabecinha deles pensa e conseguir colocar isso no material. Então, inusitada, assim, que eu já tive foi de cônjuges, chamar o cônjuge, pro cônjuge falar pela pessoa, sabe? Peraí, eu vou chamar meu marido que ele lembra as datas. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não lembraria as datas do trabalho exato do meu marido, sabe? Exato. E eu falei, como que ela não tem em mãos? Então, e na entrevista de emprego ela vai chamar o marido também? Vai fazer por ela. Uhum. Já teve que chamar a minha mãe. Já teve também. Sim, calma aí que eu vou chamar minha mãe. Não foi assim, vou pedir pra minha mãe pegar meu documento no Brasil. Não, vou chamar a minha mãe aqui, me dá um minutinho. E a mãe aparecer na sala. Não, filha, você primeiro trabalhou no lugar tal, depois foi pra essa daqui. Gente, aí você vê que o buraco é muito mais embaixo, não, né? Quando isso acontece, eu falo, a gente vai ter um belo de um trabalho por aqui. Então, assim, já aconteceu isso. O chorar não preciso nem falar, né? Nossa, de como às vezes eles não estão nem planejando chorar comigo, coitado. Mas aí começa a contar e se emociona. E é muito legal ver os sonhos também. É muito divertido isso, ver os sonhos. Falar, ai, Thaís, sabe o que eu queria de verdade? Porque eu falo pra eles, o que você quer trabalhar? Aí eles falam uma vaguinha. Eu falo, mas isso é a tua vontade? Não, minha vontade é, tipo, desenhar o parque da Disney. Eu falei, então a gente vai desenhar o parque da Disney. Vamos tentar primeiro desenhar o parque da Disney. Depois a gente tenta qualquer outro trabalho. Aí eles, não, tá bom, vamos. Aí eles ficam animados, assim, é bem legal. Ai, que legal. É bem legal. Interrompendo rapidinho para avisar que o Women Talks está de portas abertas para anunciantes e esse espaço aqui pode ser seu. Então, se você quer ver sua marca aparecendo aqui, manda uma mensagem pro e-mail que está na descrição e vem ser nosso parceiro. Thaís, a gente sabe que empreender exige muita disciplina, né? E você mencionou que aprendeu isso ainda lá na linha de produção, onde a rotina exige muito foco de você. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando você decidiu arriscar e começar a empreender, você teve que dar o primeiro passo sem ter um plano totalmente desenhado. Como que foi equilibrar essa disciplina, mesmo sem ter um mapa perfeito do caminho? Quais foram os seus maiores desafios? E como você, de fato,
conseguiu desenhar? Primeiro de tudo, pedindo ajuda. Assim que eu abri o meu negócio, passou 6 meses, eu entendi que eu não sabia nada de negócio. E eu entendi as camadas que um negócio tem, porque parece que é só começar a fazer. Você fala, olha, eu vou ter um produto, a pessoa vai querer, eu vou fazer pra ela e acabou. Mas vai muito além disso. Então, quando eu entendi que tinha várias camadas, eu fui pedir ajuda. Sabe? Então, eu entrei num grupo de mentoria, que eu estou há 4 anos, inclusive, nesse grupo de negócios do Brasil, porque aqui nos Estados Unidos eu não ia ter condições de pagar em dólar. Então, eu tive que fazer esse investimento no Brasil para conseguir entrar num grupo bom, né? E modelar um negócio de pessoas que já estavam dando certo. Isso sempre foi um ponto de vista meu. Eu tenho que conversar com pessoas que já chegaram aonde eu quero chegar. Não que estão no mesmo patamar que eu tô. Eu preciso de mais, né? Então, eu modelava negócios de pessoas que fazem 10, 15 milhões de reais por ano no Brasil, sabe? Que estavam com tudo certinho, consegui adaptar pro meu negócio. Pra mim, a parte mais difícil de empreender, que demorou muitos anos mesmo pra eu falar, não, é assim, é a parte de nunca terminar. Porque quando eu vim do CLT, eu terminava, eu conseguia dar check em todas as minhas tasks e eu ficava com aquele sentimento de, ai, teve efeito, acabou. E aí, quando eu comecei a empreender, eu quase entrei num burnout, porque não acabava nunca. E aí eu me senti inútil, me sentia não produtiva, mas não é porque eu não estava sendo produtiva, é porque eu sou a CEO. Claro, não tem chefe pra falar, agora você vai parar, amanhã você volta, hoje você vai terminar isso, amanhã você vai terminar aquilo, né? E nunca termina. Se a gente for pensar, a empresa é um organismo vivo, né? Então ela tá sempre melhorando, ela tá sempre mudando, ela tá sempre se adaptando de acordo até com o feedback que a gente tem dos nossos clientes sempre. Então entender isso pra mim foi muito difícil, foi muito dolorido, eu demorei bastante. Bem legal saber isso. E quando você olha pro crescimento do seu negócio hoje, qual foi o maior momento de superação pessoal ou profissional que você acha que você viveu? O maior momento de superação foi quando eu ganhei um prêmio em 2022 como a melhor startup brasileira nos Estados Unidos, de um prêmio que chama High Profile Magazine. Então, é a Luísa Brunet que cuida desse prêmio, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Europa. E você precisa ser indicada. Primeiro de tudo que eu recebi um e-mail falando, você foi indicada para esse prêmio nessa categoria. Ali eu já achei que eu tinha ganhado. Ali, assim, foi a mesma emoção. Eu falei, meu Deus, quem me indicou? Eu fiquei numa felicidade. E aí a gente chegou nos finalistas e aí era votação em massa. Então eu tive que movimentar pela primeira vez, assim, a minha família, meus amigos, meus seguidores, meus clientes. E eu tava daquela coisa de será que vai ser suficiente? E foi bem especial porque eu tava no Brasil no dia da premiação, num evento de família. Então tava a minha família inteira. E aí, quando eles falaram, a vencedora é Thaís, né? A Carreira USA. Eu falei, meu Deus, olha onde a gente chegou, sabe? O que era pra ser só um hobby, o que era pra ser só uma ajuda, a gente tá ganhando um prêmio. E aí, depois de uns dias, chegou o troféu na minha casa. Eu falei, ó, e tá lá na minha estante até hoje. Eu falei, olha só. Então, esse foi um dos marcos. E o outro marco foi quando eu fui convidada pra palestrar no consulado de Miami. Eu trabalho com os consulados hoje em dia, mas foi tão marcante, assim, porque eu não tinha relacionamento com ninguém. Foi um convite que eu falei, olha só que legal. É um órgão importante, né, que cuida do nosso povo e eu tô sendo convidada para ir lá falar. E foi uma palestra sobre o português como diferencial pro mercado americano. Olha! Foi muito legal. Que legal! Então, acho que foram esses 2 momentos, assim, que eu entendi que a gente não era mais uma empresinha de Instagram. Que a gente era uma empresa e que as pessoas nos conheciam e que a gente estava já nos Estados Unidos inteiro. Maravilhoso. Tem alguma dica ou conselho que você daria para quem está começando a trilhar esse caminho no exterior? Todos. Todos os conselhos eu tenho. Eu acho que o principal é ter uma boa referência de um brasileiro que já está no mercado, conversar com esses brasileiros. Porque por mais que eu respiro isso, então às vezes eu falo, nossa, todo brasileiro já sabe que dá para trabalhar nos Estados Unidos, que dá para transferir a carreira, continuar, e não é. E não é a verdade. Infelizmente, assim, poucas pessoas têm a informação de que realmente é possível. E aí, quando eu mostro a referência para elas, eu falo, olha só essa pessoa que eu recoloquei. Ela tem essa formação, ela tem esse passado. Ela fala, é parecida comigo. Fala, e ela conseguiu? Ela fala, então eu também vou tentar. Então, eu acho que é buscar referências do que você tá buscando também, da área que você é. E ter resiliência. Sabe, nada aqui nos Estados Unidos é fácil. Eles têm essa grande cultura da competição.
Não é pra comprar a casa, é aquela humilhação. Tem que ir você e 20 casais, ver a mesma casa, fica todo mundo se medindo, ver quem é mais rico. É aquela coisa. Pra entrar na faculdade, então, outra humilhação. Tem que escrever o porquê que você é maravilhoso pra faculdade te ter, gente. Olha isso. Então, por que o processo seletivo seria diferente? Não é? Eles gostam desse senso de competição. Então, é entender que vão ser muitos nãos até eu chegar ao seu sim, mas é só porque é como as coisas são. Não é não levar pro pessoal, sabe? Tirar a emoção do processo. Eu acho que é o principal. Ter uma boa referência e tirar a emoção do processo. Muito bom. E pra gente encerrar, tem algum livro, filme ou podcast que você consumiu recentemente que foi fundamental pra sua jornada e você gostaria de indicar? Tem um livro que eu acabei de ler que chama 2 Hours Job Search. E eu achei ele muito legal porque ele fala como você pode ter muito sucesso, como dividir o seu bloco de tempo e ter só 2 horas por dia pro processo seletivo. Porque quando você tá nessa busca, parece que você vive e respira isso e cansa, né? Mas na verdade você não precisa de mais de 2 horas se você fizer isso com inteligência. Então, eu acho que é um ótimo livro para todo mundo que tá buscando. E o outro é A Linguagem Secreta do Carisma. É muito bom esse livro, porque fala como... Por que eu vendo uma ideia e uma pessoa compra e você vende a mesma ideia e ninguém compra? Então, ele fala muito sobre o que é carisma. E carisma é você ser confiável e ter energia alta. Não tem nada a ver com que você ser amigável. É muito legal. Nossa, esse livro, assim, deu um boom na minha cabeça. Acho que foi o último. Que eu falei, como eu não sabia disso? Assim, eu tinha completamente errado o conceito de carisma. E como usar isso na nossa vida aqui nos Estados Unidos, como usar isso no processo seletivo, é muito fundamental. Nossa, muito Então, legal. vou deixar aí pro pessoal procurar. Quero ler já. Interessante você falar desse livro, porque eu percebo que aqui em Nova York, ou nos Estados Unidos, não sei, na verdade, nos Estados Unidos como funciona, mas eu percebo que as pessoas, elas vivem correndo. Então, muitas vezes a ansiedade toma conta e você, nessa loucura de viver a vida, as pessoas estão sempre de cara fechada, você tá sempre com a sensação de que você tá atrapalhando o caminho de alguém. Então, eu acho que, né, essa indicação é muito boa porque você talvez consiga, de uma certa forma, separar, né, a vida pessoal e separar a vida profissional, separar o momento que você tá no deslocamento e o momento que você vai se dedicar a consolidar sua carreira, né? Concordo. E tem uma outra coisa também, é que o brasileiro, ele fica muito sem identidade quando ele chega aqui, né? Principalmente porque o trabalho, ele é visto como uma grande parte da sua identidade. Então, fica sem trabalho e é como se eles fossem ninguém. E o americano, quando chega pra conversar com você ou qualquer coisa, até entre os brasileiros a gente já se vê essa mudança de cultura, quem tá aqui há mais tempo. A primeira pergunta é: com o que você trabalha? O que você faz? E aí a pessoa tá naquele momento de não tá achando trabalho, tá cansativa, ela fala, que saco, eu vou ter que falar de novo que eu tô buscando, e é mais alguém que vai querer dar um palpite. Então eu acho que é também não mergulhar nessa correria que eles estão aqui e não mergulhar na vida que eles já têm. A gente tem uma vida completamente diferente, a gente veio de outro lugar, a gente tá buscando uma outra coisa. Eles perguntam o que você fez, o que você trabalha, né, por cultura, mas não necessariamente precisa ser essa conversa da noite. Muda a pauta. Tá tudo bem, né? Eles são pessoas normais. Eles amam conversar sobre tudo e todos também. Então, só muda a pauta e vida que segue. Sim, bem legal. E tem alguma mulher empreendedora que você conhece e queira recomendar para ser entrevistada na nossa próxima temporada? Uma só? Quer falar mais? Fica à vontade. Olha, eu quero recomendar a Sara Prado. Veio na minha cabeça, assim, logo de cara. Ela é profissional da área da beleza em Massachusetts e ela abriu um salão agora com a filha dela. Eu achei tão incrível porque ela empreende há alguns anos e ela só conseguiu ter o lugar, o espaço dela era sempre um lugar assim, alugado, né, de alguém. Quando a filha chegou na idade de trabalhar, ela falou, não, mãe, eu não quero trabalhar, eu quero abrir um negócio com você. Ai, olha que história legal. É bem legal, então vou recomendar ela aqui. Legal. Bom, e assim encerramos mais um episódio cheio de troca e aprendizado. Thaís, foi incrível ouvir sua história, entender um pouco mais sobre o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. Com certeza quem tá ouvindo tirou uns bons ensinamentos dessa conversa. Muito obrigada por dividir esse papo com a gente. Muito obrigada a você pelo convite, por esse podcast, por esse projeto, por levantar mulheres. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo trabalho, é lindo. Obrigada. Aproveita e deixa seu arroba pro pessoal te seguir. Com certeza, é @Thaís, com THIS, Carreira USA.
Bom, se essa conversa fez sentido para você que está ouvindo a gente, compartilhe nossas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer a nossa história também. E claro, não deixa de seguir a Thaís e o Women Talks no @_Women Talks. Obrigada por ficar até aqui e nos vemos no próximo episódio. Esse podcast foi realizado pela Women Digital, nossa agência de comunicação digital criada por mulheres. O roteiro é da Luísa Carneiro, a direção e apresentação é da Mayara Castro, a produção executiva é da Larissa Carboni e a edição e finalização é da Karen Oliveira. Agradecemos também ao Pitini Wear Studio e a Sam Small, que abriu as portas para que pudéssemos realizar as nossas gravações aqui em Nova York. Fui!